Acho que todo mundo ficou bastante enojado com as declarações dessa senhora. Oh. Soubemos mais tarde que o engenheiro civil recebeu o auxílio emergencial do governo, embora seja emergência, então nessas horas ele é cidadão. Uhum. E ela foi demitida, está sendo xingada, está sendo ameaçada, e eu quero ouvir a opinião da bancada. Por mais deplorável, aí eu estou fazendo primeiro o papel do advogado do diabo para que depois a acusação possa entrar em cena. Desculpa. Saúde! Obrigada. Some daqui! Sai daqui, sua louca! Espirrei, ó, no antebraço e virada pra lá. Ela, embora Desculpa. tenha tido uma atitude deplorável, não estava representando a empresa que ela trabalha. Ela não estava numa missão profissional, não estava usando o uniforme da empresa, não se apresentou como funcionária da empresa. É correto você misturar as duas coisas, as bobagens que o funcionário faz na sua vida privada e a vida profissional dele? É uma pergunta. Bom, eu vou dar a minha opinião primeiro, porque eu não quero ser influenciada pela chefe, né? Que é a gestora aqui da nossa bancada nesse momento, mas eu concordo com essa demissão, com a decisão da empresa, porque eu imagino que se essa mulher tivesse se envolvido nisso antes de ser contratada, eu acho que isso pesaria para que ela não fosse contratada numa empresa. Isso demonstra o caráter dela, como ela age quando ela está na rua, como ela age com outras pessoas. Então, a demissão, eu consigo entender, eu concordo e acho que isso pode manchar a imagem da empresa e, claro que isso não está relacionado ao desempenho dela no trabalho, mas isso foi péssimo, não se faz. Eu não concordo com perseguição. Eu acho que eles não devem ser perseguidos, receber telefonemas, redes sociais, muitas ameaças. Isso acho que já extrapola um pouco. Eu me lembro que na semana passada a gente estava falando sobre... Quem é que falou inglês? O presidente da Embratur, né? Isso. E falava inglês, aquele inglês macarrônico. E um ouvinte mandou uma mensagem dizendo... Life Snake, a vida cobra. A vida cobra. Exatamente isso. Acho Snake. que as pessoas não precisam sujar as mãos com isso, até porque é ilegal, isso é incorreto, você perseguir outra pessoa, ameaçar e tudo mais, muito embora você esteja indignado com alguma situação. Então, a ameaça não, mas eu consigo entender e eu concordo com a demissão, a decisão da empresa. Chefe, deixa eu colocar uma pimentinha aqui. Uhum. Eu tenho muito medo dos justiceiros da internet, do tribunal da internet, que é um tribunal muito duro e muito cruel. Tem um livro que eu recomendo a leitura chamado Humilhado, se não me engano. O nome do autor é Jon Ralston, isso eu garanto. Jon Ralston, é um jornalista inglês. E o tema do livro é exatamente esse. Ele coleta várias informações e conta sobre vários casos de pessoas que fizeram uma bobagem, que ou realmente fizeram algum comentário deplorável, uma ação deplorável, um post desprezível, mas que pagaram um preço muito mais alto do que o, digamos, crime cometido. E o caso mais famoso é de uma garota sul-africana chamada Justine Sacco. Ela, embora seja sul-africana, ela é descendente de Boers, né, dos holandeses que colonizaram aquela região, então é uma menina loira de olhos azuis e que mora na Inglaterra. E ela estava... ou em Los Angeles, agora eu não me lembro. Ela estava embarcando para Joanesburgo para visitar a família, e aí ela resolveu fazer uma piadinha no Twitter. Ela escreveu exatamente o seguinte: embarcando para a África do Sul. Espero que eu não pegue AIDS. Hahaha, brincadeirinha, eu sou branca. Postou isso, desligou o computador, embarcou, entrou no avião. A viagem durava 12 horas, depois ela explicou, falou, olha, eu sou sul-africana, eu não teria razão para estar esculachando e humilhando o meu país desse jeito. Eu usei uma linguagem irônica, sarcástica, dura, exatamente para criticar a noção das pessoas de que a AIDS só atinge os negros na África. Eu fui mal compreendida. Você pode acreditar ou não, mas essa foi a explicação dela. Ela desligou o celular, Sheila, entrou no avião e embarcou rumo a Joanesburgo, uma viagem de 12 horas. Nessas 12 horas, tudo aconteceu e ela não fazia ideia. Posso imaginar. Esse post foi retuitado por uma pessoa, por duas, por 4, por 8, por 16, 32, 64, 128, assim, em progressão geométrica. E lá pelo meio da viagem, quando ela estava sobre a Europa, ela já era a figura mais conhecida da internet. Vamos acabar com a vida dela. Esse era o tom. Uhum. Vamos acabar com a vida dela.
Ela nem sabe o que vai acontecer. Organizou-se, inclusive, a essa altura, o empregador dela, olha que loucura, já havia se pronunciado, ele é de Londres ou de Los Angeles, eu não me lembro a cidade agora, já havia ido ao Twitter e falou, olha, quero anunciar que a Justine já perdeu o emprego, eu ainda não pude falar com ela porque ela está dentro do voo, com o celular desligado. Então estava tudo acontecendo sem que ela soubesse. E organizou-se ali um grupo para recebê-la no aeroporto e fazer um esculacho público. Você imagina, você desce do avião, abre o seu celular, tem lá 1.500.000 mensagens. E não é brincadeira, era isso mesmo. A quantidade era essa. Caramba. Ela, o que está acontecendo? Antes que ela pudesse entender, no desembarque já tinha um grupinho ali de umas 400 pessoas xingando ela de tudo quanto era nome, segurando cartazes. Deu tempo de fazer cartaz. Essa menina nunca mais arrumou um emprego. Ela nunca mais arrumou um namorado, porque quando ela conhece alguém online, a primeira coisa que o cara vai lá é colocar o nome no Google. E imediatamente o cara desiste da relação por entender que está diante de uma racista. Ela fala, cara, eu não sou racista. Eu fui mal interpretada. E a vida dela acabou. Aos 22 anos de idade, por causa de uma bobagem que ela comentou. Ah, você tá passando pano pra mulher que foi lá. Eu não tô passando pano, não. Tá sim, Megali, não tô passando pano, não. Tá sim. Eu quero que o castigo seja condizente ao crime cometido. Mas ela foi racista, essa frase é horrível, não ela tem foi, justificativa. Ela foi deplorável, ela foi... E outra coisa... Foi desprezível. Nunca mais é muito tempo. Peraí. Nunca mais é muito tempo. Faz tempo que isso aconteceu. Você não lembra o nome dela. Ninguém lembra o nome dela. Justine Sacco. Verdade, você falou. Desculpa. Mas não é isso algo... aconteceu faz 10 anos. Não, eu duvido que ela não tenha arrumado um emprego até hoje. A gente pode pesquisar Vamos agora. pesquisar. Esse livro é de 2 anos atrás e a vida dela seguiu um inferno. Portanto, são 8 anos de completo isolamento. Tô passando pano nenhum, não. Fiz comentários sobre esse assunto ontem. É um negócio deplorável, é um negócio desprezível. Até entendo a demissão, mas eu fico muito preocupado quando começa o processo de linchamento virtual. Daqui a pouco tem gente colocando fogo na casa da mulher. Nessa parte você tem razão, nessa parte você na tem questão razão. do linchamento é verdade. Concordo. É verdade. Não cabe. O livro, me empresta aí depois. Trago Humilhado. Humilhado. Como a era da internet mudou o julgamento público. Isso. Essa Esse continuação aí. do Essa nome. parte eu John concordo. Ronston, né? Boa, isso, acertou. Um best-seller aqui. Boa, quero ler. Trago amanhã. Tá bom, boa. Só pra gente amarrar esse assunto aí ao final, né? Acho que quando você fala de uma demissão como essa, ou de uma contratação e tal, o comportamento digital, ele também diz muito sobre o nosso comportamento social, entendeu? Então, assim, é claro que isso cabe à empresa, é uma decisão das empresas, e as empresas precisam ser livres para tomar as decisões de acordo com as suas práticas, as suas ações e tal. É importante que seja assim, mas também é absolutamente compreensível. E eu concordo quando uma empresa toma uma decisão como essa, levando em consideração esse comportamento social. Como é que você pode querer que essa pessoa no trabalho tenha empatia com o público, com as pessoas com as quais trabalha, se ela pratica esse tipo de coisa, sabe? Ela lida com o público, Sheila. Se eu, você ou a Carla fizéssemos algo parecido... Eu acho que todo mundo lida com o público de alguma maneira. Aí o cara não tem mais condição de frequentar um microfone como o da Band News FM. Aí tem que demitir mesmo. Mas todo mundo lida com algum público em algum momento, ainda que indiretamente, entendeu? Que seja num atendimento... Ainda que seja um profissional de TI que tem que consertar um computador. Ele vai lidar com alguém em algum momento, sabe? Que sejam com os colegas. Então, acho que diz muito sobre, mais do que desempenho. Desempenho é só um dos elementos para você manter alguém na equipe, né? Acho que diz respeito a alinhamento ético das práticas da empresa e tal. Não sei, de transparência. Enfim, eu entendo quando as empresas cometem esse tipo... E se posicionam. Eu também, mas se nenhuma empresa estender a mão para essa mulher... A gente está decretando, então, a morte profissional dela. Acho que é uma questão de tempo também, de passar um tempo. O aprendizado vem com o tempo, inclusive. Certamente essa mulher vai se arrepender. Assim espero, né? Tem um outro detalhe também que a nota da empresa aborda, que é o seguinte, a empresa... Ela adotou esquema de home office para proteger muitos dos funcionários e essa mulher estava ali na rua sem máscara, se colocando em risco, ainda que a empresa tenha tentado protegê-la. Uhum. E isso vai contra a política. E aí sim é um critério bem pragmático, né?
com relação ao que aconteceu. Pra deixar ela claro... desrespeitou a norma. Aí, assim, você pode desconsiderar o que ela falou, a humilhação, aquele papelão ridículo. Não estava num desempenho da empresa, tal. Aí você desconecta tudo. Ela se colocou em risco enquanto a empresa tentou a proteger. E aí já é uma atitude incompatível. Para deixar claro, eu tô fazendo o papel de advogado do diabo aqui, mas eu concordo com vocês, em linhas gerais. Expressei a minha preocupação com o linchamento virtual para que a gente pudesse ter um debate e, quem sabe, causar algum tipo de reflexão no nosso ouvinte a respeito do comportamento de manada e de julgadores, juízes e executores que muitas vezes a gente tem. O meu comportamento mudou quando eu li esse livro. Mesmo. Tanto que eu consigo encarar esse tipo de absurdo aí que a gente viu nesse fim de semana no Rio de Janeiro, pelo menos pensando um pouquinho no assunto. Acho que era essa a intenção. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado do mini debate aqui.